E se aquilo que você acredita não é tão firme quanto parece ser? Seja bem-vindo ao canal da IBG. Nós estamos iniciando uma série chamada Convicções, sobre nossos posicionamentos e sobre a nossa fé em relação a vários temas. Não é para confundir ou para causar problema, mas sim para ter certeza de que o que você crê está de fato na palavra de Deus. Agora presta bem atenção nesta mensagem. Depois da semana passada que nós estudamos sobre o calvinismo, alguns de vocês chegaram para mim e disseram para mim: pastor, agora eu sei que nós como igreja cremos no arminianismo, então tá tranquilo, né? Outro chegou para mim e disse: pastor, então se a gente não é calvinista, então a gente quer dizer que a gente é arminiano. Aí eu falei: não, também não. E aí teve um outro jovem que chegou para mim e disse: agora concluí, certo? Nós somos arminianos, não é isso, pastor? Eu falei: também não. Então foram uns 3 pessoas que vieram me procurar. E a ideia por trás é que se você não é calvinista, então só lhe sobra uma outra opção, é que você seja arminiano. Armínio foi um homem, um pouco após João Calvino, pós os precursores da reforma, como Lutero, Zwinglio, e outros, que também ficou conhecido pela sua proposta de sistema teológico. O nome dele era Jacob Arminius, certo? E ele era, se eu não me engano, original da França, depois se mudou para a Inglaterra, Holanda, e foi professor da Universidade de Leiden, na Holanda. E lá ele ensinou sobre algumas propostas diferentes do calvinismo, como a gente olhou semana passada. E eu entendo a lógica por trás de alguém pensar que já que a gente não é arminiano, ou eu não sou arminiano, então eu vou ser, se eu não sou calvinista, então eu vou ser arminiano, Afinal de contas, no debate sobre graça e salvação, todo mundo aprende que existe 2 lados. Ou você é do Santa Cruz, ou você é do esporte. Não é isso? Mais ou menos assim, certo? E eu não tenho que escolher um. Eu lamento. Tem gente que me pergunta: ei, pastor, sou torce por que time aqui em Recife? Eu digo: nenhum. Pastor, só não tem graça, Eu digo: fazer o quê? Você quer que eu pegue seu lado só para fazer você feliz, Então, eu não sou obrigado a torcer por um time ou por outro. E essa armadilha é exatamente o que eu não tento cair. Então, o fato de eu discordar com o calvinismo não me transforma automaticamente em um arminiano. Assim como o fato de você não gostar de futebol não faz você automaticamente ser um amante ao basquete. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra, Só porque eu não gosto de alguma coisa, ou não creio assim, automaticamente isso não quer dizer que eu vou crer de uma outra forma ou dessa outra forma. Então, existem mais opções do que esses 2 extremos. E por que isso importa? Porque no arminianismo clássico, apesar de acertar em pontos cruciais que o calvinismo não acerta, também vai longe demais em algumas direções, gerando outros problemas sérios que a Bíblia também não sustenta. Então, quando a gente discute sobre arminianismo, estamos discutindo perguntas tão pesadas como o calvinismo, como, por exemplo, a salvação pode ser perdida? O arminiano, ele acredita que pode. Sim, ou outra, a eleição é apenas presciência de quem iria já escolher, que é o que arminiano também crê. A graça, que eles chamam de graça preveniente, restaura a todos igualmente, para que eles agora possam escolher. Então, isso também são perguntas que a gente tem que lidar. E por último, a segurança do crente é condicional a ele não pecar? Se ele pecar demais, ele perde? Isso não é detalhe, isso é coisa muito séria. Isso mexe com a paz do crente, isso mexe com a forma como a gente entende a salvação e, mais uma vez, com o caráter de Deus. E eu enfatizo mais uma vez, através dessas mensagens que eu tenho pregado, essa vai ser a 4ª, certo? Isso aqui não é um ataque pessoal a quem é arminiano.
Há arminianos sérios, por exemplo, batistas são arminianos, em sua grande maioria, a não ser que sejam batistas reformados, mas a grande maioria dos batistas são arminianos, metodistas são arminianos, wesleyanianos são arminianos, e essas pessoas são sérias, são estudiosas da Bíblia, muitas delas amam a palavra, estudam, não para errar, mas para acertar, são moralmente respeitáveis. Por sinal, um grande, famoso arminiano, a gente canta muito hino dele, do inário, certo? Que é John Wesley. João Wesley foi um dos maiores avivalistas da história e era arminiano. Então, há irmãos arminianos que amam a Cristo, defendem verdades importantes contra vários abusos que existem hoje no modernismo evangélico. Então a minha questão aqui não é se arminianos são crentes ou não. É claro que eles são os irmãos nossos em Cristo. Minha questão é que eu não posso abraçar o arminianismo porque eu não creio que ele em pontos específicos estão corretos. Eles vão além do que eu acredito que a Bíblia ensina. E às vezes eles distorcem verdades que a Escritura afirma com clareza. Então a pergunta que nós precisamos responder pela manhã, e eu tenho sempre começado com essa pergunta, é: por que biblicamente eu não sou arminiano? E essa resposta ela pode ser vista mais uma vez em 5 razões. E a primeira dessas razões, porque eu não sou arminiano, é porque eu creio que a salvação é segura em Cristo Jesus. Já o arminianismo clássico, ele ensina que um cristão verdadeiramente salvo pode perder a sua salvação caso ele abandone a fé. Eles chamam isso de apostasia total. Mas não é o que eu encontro ensinado quando eu leio honestamente o Novo Testamento. Veja só o que Jesus afirma em João capítulo 10, versículo 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca o quê? Perecerão. Ninguém faz o quê com elas? Arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Nesse texto, Jesus, ele usa a negação mais forte da língua grega para dizer: jamais, em hipótese alguma, uma das minhas ovelhas será arrancada da minha mão. Certo? E aí ele repete que elas não serão arrebatadas nem da mão dele, nem da mão de quem? Do Pai. Então, nem da mão dele, nem da mão do Pai. Não há nenhuma cláusula condicional aqui. Aqui não diz, a menos que você abandone a fé. Não. Aqui há uma proteção dupla e absoluta declarada pelo Filho de Deus. Isso é confirmado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, onde ele declara a mesma verdade, tendo plena confiança de que aquele que começou a boa obra em vocês, faz o quê? Completará, não é? Terminará até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a obra da salvação foi iniciada por Deus, e quem iniciou é quem garante completar. A segurança não está em você se segurar salvo, mas em Deus não te soltar. Essa é onde a segurança está. Olha só o que Romanos 8 agora, que a gente leu durante os louvores, agora a gente vai ler o versículo 38 a 39, e veja só o que Paulo conclui em um dos seus capítulos mais poderosos do Novo Testamento. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas por vir, nem os poderes, nem o que há de mais alto, nem o que há de mais profundo, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo não diz aqui, quase nada pode nos separar. Ele não diz isso aqui. Ele não diz, só o próprio pecador pode se separar de Deus. Também não diz isso aqui. Ele lista tudo o que existe no universo e diz nada. Ele diz absolutamente nada. A salvação com o Senhor Jesus não é um casamento aberto para divórcio. A salvação no Senhor Jesus é uma adoção irrevogável. A gente tem que aprender isso. E olha que de adoção, quem mais entende aqui é eu e Michele. Não é, Michele? Nós temos 3 filhas adotivas. Quando você assina os papéis, primeira coisa que você faz, você vai com aqueles papéis num cartório, certo? De primeiro ofício, e você emite uma nova certidão de nascimento. E naquela certidão de nascimento, aquela criança agora consta com o seu nome como pais delas. E eu quero dizer uma coisa a você, no momento da adoção, ela passa a ser minha criança, meu filho, minha filha. Ela agora tem meu sobrenome, tem os meus direitos, tem o nome dela na certidão. Essa criança não pode ser desadotada, porque talvez ela tenha cometido um grave erro, ou porque passou por uma fase difícil, porque duvidou que que eu e Michele eram bons pais para ela. Você não pode desadotar a criança mais. A adoção, ela é legal, permanente e segura. Você sabe que, apesar disso, a criança adotada, ela não entende isso por muito tempo. Então, por isso que você tem que sempre lembrar a ela, isso aqui é para sempre. Isso aqui é para sempre. Tá? E todas as vezes que minhas filhas fizeram algumas coisas que não eram assim, melhores para elas, decisões que não eram muito boas, certo? A gente corrigia, mas a gente sempre falava, jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Esse ela aqui é para sempre. Não é revogável. Assim é a adoção divina descrita em Romanos 8, 15 a 17. Vamos ler novamente. A gente leu durante os louvores, vamos ler agora novamente. Começando do 15, Romanos 8, 15 e 17. Porque vocês não receberam um espírito de o quê? Escravidão. Para viverem outra vez atemorizados. Ou seja, você não tem razão para estar com medo que Deus vai te deixar. Certo? Mas, pastor, e quando eu pecar? Você também vai continuar filho dele. Porque quando você erra, você não continua filho do seu pai? Ou não? Então, como é que com Deus é diferente, uai? Não pode. Não é para ser. Se você quer um pai imperfeito, não nega teu filho. Quando ele erra, quanto mais Deus. Não é não? E olha só o que ele diz no restante. Mas receberam o espírito de quê? De adoção. Essa palavra, ela é composta. 2 palavras no grego. Uma, filho, a outra, certo? Colocado. Beleza? Colocado como filho. O Espírito colocou você como filho em Jesus. Olha que maravilha. Certo? E por isso, por meio do qual clamamos o quê? Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se o próprio Espírito, e se somos filhos, somos também herdeiros. Se herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, que é filho legítimo de Deus. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aqui está a razão porque eu não sou arminiano, porque eu não consigo ler esses textos honestamente e concluir que a salvação é uma condição que o crente pode perder. Não tem como.
Eu creio que a segurança do crente está ancorada no caráter de Deus, na obra completa de Cristo e no selo do Espírito Santo, não nas minhas flutuações de fé, certo? Então eu preciso fazer uma pergunta direta para vocês. Quando você pensa em sua salvação, você sente paz ou você sente ansiedade? Se você sente ansiedade, é porque você não crê no caráter de Deus. Se o seu pai não abandona você, Deus é que não vai. Jamais. Você vive confiante no que Cristo fez, ou vive com medo de ter feito algo que fez você perder sua salvação? Se você vive com medo porque você acha que você fez algo para perder sua salvação, adivinha em quem você crê que salvou você? Você? Né? E quem salvou você? Jesus. O irmão, o evangelho foi feito para produzir paz. E a paz não existe sem segurança. Você está seguro em Cristo Jesus. Fixe a sua mente nesse fato e desfrute da segurança que você possui, não na sua fidelidade, mas na fidelidade de Cristo em lhe manter seguro. Amém? Agora vamos para a segunda razão porque eu não sou arminiano. E a segunda razão porque eu não sou arminiano é porque eu creio que a eleição é cristocêntrica, ou seja, centralizada em Cristo e corporativa. Vou explicar, certo? O arminianismo clássico, ele ensina que a eleição de Deus é baseada em presciência, beleza? Deus olha para frente do tempo e vê quem vai crer por decisão própria, e então ele diz, vou eleger esse cara baseado na escolha que ele vai fazer por mim. Então é uma eleição de presciência. Em outras palavras, Deus elege porque ele previu que você ia escolher ele, certo? É o que eles creem. A eleição no sistema arminiano, ela é basicamente Deus confirmando no papel o que você já tinha decidido sozinho. O problema disso é que ele esvazia completamente o significado da eleição. Se Deus apenas ratifica a sua escolha, então, quem elegeu você? Você, uai. Né? Você foi quem elegeu. Deus fez o quê? Deus só fez carimbar. Tá? Já que você se elegeu, tá bom, eleito. E isso não é o que a Bíblia ensina. Mas o calvinismo também ele erra aqui. Como é que ele erra aqui? Ao ensinar que Deus elegeu individualmente cada pessoa para ser salva antes da criação, de forma que essa eleição individual determina quem vai crer. Então, diz que Deus escolhe quem vai escolher, certo? E o outro diz, Deus escolheu para que você escolha. É basicamente o que os dois dizem. Como eu disse semana passada, o sistema calvinista, ele cria uma tensão real com textos que ensinam sobre a oferta universal do Evangelho e a responsabilidade genuína do homem. Então, o que a Bíblia ensina então sobre a eleição? O texto central sobre a eleição no Novo Testamento é Efésios, capítulo 1, versículo 4. Abre sua Bíblia lá e vem comigo. Efésios 1, versículo 4. Diz o seguinte: pois nele nos escolheu, ou nos elegeu, dependendo da sua versão, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. A palavra mais importante da frase aqui qual é? Todo mundo foca em no quê? Escolheu, elegeu. Mas qual é a palavra mais importante desse versículo? Nele. Nele. A eleição não é de indivíduos isolados, escolhidos na eternidade. A eleição é em Cristo. Cristo é o eleito primário de Deus. Vê só o que Isaías 42:1 chama Jesus: meu eleito, em quem a minha alma se compraz. E aí ele vai para o Novo Testamento, 1 Pedro 2:4, e assim que ele descreve Jesus como a pedra viva, rejeitada
pelos homens, mas escolhida por quem? Escolhida e preciosa aos olhos de Deus. O primeiro de todos os eleitos é o próprio Jesus. Agora, minha pergunta: o que é que isso significa para nós? Isso significa que a eleição ela é corporativa. Deus elegeu um povo em Cristo, um corpo. Os eleitos são chamados de quê? Corpo de Cristo. Em Efésios 4:12 a gente lê sobre nós sendo chamados corpo de Cristo. Então Deus propôs, antes da criação, formar esse corpo através da morte redentora de Cristo na cruz. Foi isso que foi predestinado, irmão. O método, o processo de salvação foi predestinado e eleito e predeterminado. E o indivíduo, ele entra na eleição no momento em que, pela fé, ele é incorporado nesse corpo. É o que diz lá em 1 Coríntios 12:13. 1 Coríntios 12:13 diz: fomos todos batizados, incorporados, que é um outro significado da palavra batismo, certo? Ela não só significa água, como todo mundo acha, certo? E já relaciona. Fomos todos incorporados por quem? Pelo Espírito Santo, para formar o quê? Um só corpo. No ato da fé do crente, quando ele entende que Jesus morreu pelos seus pecados, o Espírito Santo insere o crente no corpo de Cristo, e nesse momento ele se torna o quê? Eleito. Ele se torna um eleito. Isso significa que a eleição ela é oferecida a quantos? A todos. Certo? Você é oferecido. Então está de acordo com o que diz aonde? 1 Timóteo 2, versículos 4-16, que Deus deseja que todos sejam salvos. Tito 2:11, que a graça de Deus apareceu a todos os homens. E o que é que diz lá também em Hebreus 2:9? Que Cristo experimentou a morte em favor de quantos? Todos. Então a eleição em Cristo ela está aberta. O convite é real, ele é universal, mas a eleição se torna atual para um indivíduo específico no momento em que ele crê e ele é unido ao Senhor Jesus. Não é Deus olhando para frente e confirmando sua escolha, como ensinou o arminianismo. E também não é Deus olhando para trás, escolhendo indivíduos antes da fundação do mundo, como ensina o calvinismo. E o que é, pastor? É Deus elegendo um corpo em Cristo antes da fundação do mundo, oferecendo essa eleição a todos por meio do Evangelho, e o indivíduo tornando-se eleito ao ser incorporado em Cristo pela fé. Pensa comigo numa aeronave, certo? A aeronave, Latam, Gol, né? Elas todas têm plano de voo, elas têm a específica aeronave, cada uma delas tem um código, certo? E aí elas já são pré-determinadas. Amanhã, aeronave X vai sair de Recife e ir para São Paulo às 3 da tarde. Antes que qualquer pessoa comprasse uma passagem para esse voo, já estava pré-determinado, certo? Eleito, que seria voada aquela aeronave em tal dia, em tal horário. Então, os que compraram a passagem, fizeram o quê? Eles escolheram entrar no voo, embarcar no voo. Mas uma vez que embarcam no voo, eles estão indo para onde? Para Salvador? Para Natal? Não, estão indo para São Paulo, porque o voo já foi pré-determinado. O indivíduo que embarca, ele embarca voluntariamente, ninguém forçou ele a comprar o bilhete. Ao embarcar, ele passa a compartilhar do destino dessa aeronave. O destino não foi determinado por causa de quem embarcou, mas foi determinado antes. Mas chegar ao destino depende de embarcar. Você tem que querer embarcar para você chegar no destino. Assim é a eleição em Cristo. O corpo eleito tem destino garantido. É o céu, irmão. Certo? É o destino garantido. Antes da fundação do mundo, esse destino foi predeterminado. E você entra nesse destino ao embarcar pela fé em Cristo Jesus.
E é por isso que eu não sou arminiano, porque eu não consigo aceitar uma visão de eleição que, no fundo, coloca o homem no controle e Deus na posição de apenas confirmar o que o homem já decidiu. Há tanto a iniciativa soberana de Deus, que elegeu um corpo em Cristo, quanto a resposta genuína do homem que crê e é incorporado neste corpo. As duas são reais na palavra de Deus. E a glória só pertence a uma pessoa: Deus. Você é eleito porque você está no eleito. Os méritos de nossa eleição são exclusivos de Deus em Cristo, mas essa eleição se torna nossa a partir do momento em que você crê no eleito de Deus, Jesus Cristo, como o seu Salvador. Isso é o que eu chamo de eleição corporativa. E é isso que nós cremos como eleição para nós. A terceira razão porque eu não sou arminiano é porque eu creio que a graça de Deus faz mais do que o arminianismo admite. Eu creio que a graça de Deus faz mais do que o arminianismo admite. O arminianismo clássico, ele ensina algo chamado graça preveniente. E o que é graça preveniente na visão arminiana? É a ideia de que Deus restaura em todos os seres humanos a capacidade de escolher ou rejeitar a fé, desfazendo os efeitos da queda suficientemente para que todos possam crer, certo? Então, em teoria, isso resolveria o problema do quê? Resolveria o problema do livre-arbítrio danificado pelo pecado, porque tanto arminianos como calvinistas creem que no ato da queda em Gênesis, o homem perdeu a capacidade de escolher, certo? Ele não vai escolher. Então, em teoria, isso resolveria o problema. Deus não salva você sem você, mas primeiro Ele tem que restaurar você para que você possa decidir. Não é muito diferente do que o calvinista crê sobre pré-regeneração. Lembra que eu falei semana passada? Aqui ele é só que no calvinismo ele pré-regenera o escolhido. No arminianismo ele o quê? Ele meio que neutraliza esse dano em todas as pessoas, para que todas elas agora possam decidir. Agora, eu concordo que há uma obra da graça anterior à crença de cada um de nós. O Espírito ele convence, o Espírito ele ilumina, o Espírito ele chama, e isso é bíblico, você vai achar isso na palavra de Deus. O problema é a afirmação de que essa graça preveniente é distribuída igualmente a todos, restaurando todos a mesma capacidade neutra de aceitar ou rejeitar. A Bíblia descreve o homem sem Cristo de uma forma muito mais radical do que isso. Vê só o que ele diz lá em Efésios 2:1. Efésios 2:1, Paulo diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aqui é onde a gente diferencia tanto de calvinista como de arminiano. Porque o calvinista e o arminiano, ele crê que essa morte significa moral e espiritual, certo? E também intelectual. Já essa morte não é física, não é intelectual, ela é apenas moral e espiritual. O homem perdido não perde a capacidade de compreender uma mensagem ou de tomar decisões. Aí é onde a gente diferencia. Ele perdeu a orientação, ele perdeu o rumo, ele perdeu a disposição correta diante de Deus. Vê só o que João 3,19, como Jesus diagnostica esse problema com grande precisão lá. João 3,19 ele diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz. A ação de amar é o quê? Explica para mim. Não é uma escolha, não. Então como é que o cara é incapaz? Oxe, não pode. Está dizendo aqui que o cara escolheu. Ele escolheu amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O problema não é a incapacidade de entender, é a preferência do erro. Porque eu sou morto moralmente e espiritualmente, quando eu sou concebido, eu tenho uma preferência pelo erro. O homem caído, ele compreende o Evangelho quando o Evangelho é anunciado. Mas por natureza, ele o rejeita. Porque prefere o quê? A si mesmo do que a Deus. E é exatamente aí
que entra a obra do Espírito Santo. Não para criar capacidade onde não havia nenhuma, mas para iluminar, para convencer de pecado, para apresentar Cristo com clareza a cada um de nós. E poder de tal forma que o homem seja confrontado com a verdade e chamado a responder essa verdade. E isso é onde o Espírito Santo entra. Olha só o que aconteceu com Lídia, lá em Atos capítulo 16, 14. É um exemplo muito bom disso aqui. Lídia 16, versículo 14. O Senhor abriu o coração dela para o quê? Escolher Deus? Não. Para prestar atenção ao que Paulo dizia. O Senhor não criou nela uma capacidade nova, mas abriu o coração que já existia para receber o que estava sendo pregado. A iniciativa, ela é divina, a resposta é genuinamente humana. O arminianismo, ao distribuir essa graça preveniente igualmente a todos, tenta resolver um problema filosófico, que é o quê? Que é de que, não, caiu, então ninguém vai conseguir mais escolher. Todo mundo perdeu a capacidade de entender. Não é o que significa quando alguém cai. Mas ele acaba criando outro para resolver esse problema filosófico. Se todos têm a mesma capacidade restaurada, aqui vai o grande problema que eles criam. Por que alguns creem e outros não? Já que está todo mundo restaurado agora para crer, né? Por que outros creem e outros não? Aí a resposta arminiana é o quê? Porque alguns escolheram melhor. Mas a turma é esperta. E aí a gente volta a fazer da salvação um produto da sabedoria ou da decisão superior do homem, que é exatamente o que o Evangelho é. O Evangelho explicado lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele nega essa ideia. Quando ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de quem? Isso não vem da gente. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora pensa comigo num momento aqui, que você é um homem perdido numa cidade desconhecida. Você tem perna, você tem olhos, você tem a capacidade de andar, você tem a capacidade de ler placa, certo? O problema não é que você ficou paralisado e não consegue se mover. O problema é que você não sabe para onde ir. Você não sabe como chegar no lugar. Então, quanto mais e mais você se perde, porque a direção que você escolhe por conta própria afasta você do caminho e vai afastando mais e mais você do destino. Aí chega alguém que vê você perdido. E aí ele conhece a cidade, aponta o caminho com clareza para você e diz, é por aqui. Certo? O homem perdido, ele entende o que ele ouviu, ele avalia, e aí ele é dado agora o poder de decidir. Ele tem agora como decidir. Ele tem agora a orientação correta. E aí ele toma a decisão. Eu sigo a orientação desse cara, ou eu ignoro a orientação desse cara. A graça do Espírito Santo é exatamente isso. É exatamente isso. Não é dar pernas para quem não tem, ou olho para quem não enxerga, certo? É chegar com a direção certa a quem está perdido e mostrar o caminho com clareza e convicção. E todo aquele que decidir chegar, chega ao destino. É isso que a graça faz no poder do Espírito Santo. E eu não sou arminiano porque creio que a graça de Deus é mais profunda e mais iniciadora do que o sistema arminiano permite. Ela não distribui capacidade neutra igualmente a todos e espera que você escolha melhor. Ela vem em poder, em convencimento de pecado, em apresentação de Cristo, em chamado do homem a uma decisão real. E toda a glória disso pertence a Deus. E é por isso que eu gostaria de mais uma vez, se você está aqui essa manhã e você ainda não decidiu, certo? Crer em Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, basta você hoje crer. Há mais de 2000 anos atrás, o Deus, Jesus, encarnou em nosso meio, não teve pecado algum. E Ele viveu em meio de nós, ofereceu-se no meu lugar, no seu lugar,
para tomar a penalidade dos meus pecados sobre ele e sobre os seus e dos seus pecados sobre ele. E ao terceiro dia ele ressuscitou, vitorioso. E hoje ele está a oferecer a você, através dessa obra completa, pelo seu perdão e por uma nova vida a você. É só você crer nessa obra. Eu acabei de fazer o quê? Acabei de dizer a você o caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Se você crer, você terá vida e vida em abundância. Basta você crer. Alguém aqui não creu ainda, pode crer agora. Agora do seu lugar, você pode baixar a sua cabeça e dizer: Jesus, eu creio. Eu creio que o que o pastor falou agora aí sobre Jesus é verdade. Eu coloco minha fé em ti e eu quero o teu perdão, eu quero a tua vida em nome de Jesus. Você é assim, ó, salvo. Automaticamente, certo? Você torna atual aquilo que foi feito em Cristo em seu favor. Aqui vai agora a quarta razão porque não sou arminiano. E a quarta razão porque eu não sou arminiano é porque eu creio que a perseverança dos santos é garantida por Deus e não por mim. Ela é garantida por Deus. O arminiano, ele ensina que um cristão verdadeiro pode não apenas perder a salvação, mas que a perseverança na fé depende fundamentalmente do esforço e da decisão contínua do próprio crente. Não basta você crer, você tem que continuar crendo, certo? Você não pode tutubiar. Isso torna a perseverança mais uma obra do homem do que uma garantia de Deus. Mais uma obra do homem do que uma garantia de Deus. Mas a Bíblia fala diferente. João 6, versículo 39, resiste Jesus dizendo o seguinte, ó: e esta é a vontade do Pai, que me enviou, que eu não perca quantos? Nenhum de todos os que Ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. A vontade do Pai, ela é clara, nenhum se perderá. E a intercessão de Cristo pelo crente, ela é contínua, como diz Hebreus 7:25, que diz: Cristo pode salvar completamente os que por meio dele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele não para de interceder por você quando você peca. Quando a hora que você peca, como ele intercede por você? É o contrário, né? Ele não cancela a intercessão dele por você quando você passa por uma crise de fé. Ele vive para perseverar por você. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, os crentes são descritos como pessoas que são guardadas pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. Não é pelo seu poder. Pelo poder de Deus, mediante o quê? Você crê que Deus é poderoso para guardar você. Acabou. Certo? Para a salvação que está pronta para ser revelada no último dia. O guardião da sua salvação é Deus. O poder que preserva você salvo é o de Deus. A salvação, ela é destino garantido. Como o voo de Recife a São Paulo, que sai às 15 horas. Certo? Num determinado dia. Isso não significa que o crente ele pode viver em pecado sem consequência. Não é isso que a gente ensina. Não significa que não há disciplina divina quando você erra. Não significa que a fé não precisa ser exercida. Significa que o crente genuíno, aquele que está no corpo de Cristo, pela fé, será preservado por Deus até o fim. E essa preservação é mais sobre a fidelidade de Deus do que sobre a sua consistência. Porque você é inconsistente. Quando o seu filho erra, ele não deixa de ser seu filho. Mas você faz o quê? Faz ele sofrer as consequências do erro. Você disciplina ele em amor. Mas o que é que ele não deixa de ser de você? Filho. Ele continua a ser seu filho. Agora pensa num pai que coloca o filho para dormir de noite. Na primeira vez numa cama. Testando ele, acabou de sair do berço e ir para uma cama. Como um bom pai, o que é que você faria? Você botaria uma grade, né? Certo? Botaria uma câmerazinha ali, com um áudio. Por quê? Porque a segurança daquele menino, ela não é garantida pelo menino não cair. Ela é garantida por quem? Pelo pai de não deixar o menino cair. Perceba que é exatamente assim
como nós com o Pai Celestial. A perseverança não é nossa, é garantida por Ele que prometeu. Eu não sou arminiano porque não consigo aceitar uma visão de salvação onde a minha perseverança depende de mim mais do que de Deus. Eu creio que o mesmo Deus que me salvou é o mesmo Deus que me sustenta e me levará até o fim. Pois Ele prometeu, em Hebreus 13, versículo 5, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. É promessa de Deus. A quinta e última razão porque não sou arminiano é essa aqui, ó. Eu creio que a Bíblia é maior do que qualquer sistema teológico. Eu creio que a Bíblia é maior do que qualquer sistema teológico. Essa última razão que eu escolhi aqui, ela é diferente das anteriores. E talvez seja a mais importante de todas as razões que eu dei até aqui nessa série. O arminianismo, assim como o calvinismo, é um sistema teológico. E sistemas teológicos fazem algo perigoso quando a gente leva ao extremo. Eles constroem uma estrutura lógica tão coerente internamente que o teólogo passa a encaixar os textos dentro do sistema que ele criou de coerência, em vez de construir o sistema a partir da Bíblia, dos textos. Antes, os sistemas começam com premissas filosóficas sobre soberania, sobre liberdade, sobre responsabilidade do homem, e aí depois eles começam a tentar harmonizar os textos bíblicos dentro dessas premissas. O resultado é que textos difíceis são explicados, nuançados, encaixados, ao invés de ser ouvidos em sua tensão normal, em sua tensão natural quando apresentado na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia ensina sobre soberania de Deus, não ensina? Ensina. Mas também a Bíblia ensina sobre o quê? Responsabilidade humana genuína. Ela ensina sobre essas duas coisas. E ela não resolve essa tensão para nós com uma fórmula limpa. Paulo, por exemplo, ensina sobre eleição corporativa em Efésios 1, e aí ele vai e prega o Evangelho universal, pregação, ele ensina sobre pregação universal do Evangelho em Romanos 10. Ou seja, ele sem desculpa dessa tensão, ele apresenta os dois. Da mesma forma Jesus. Vê só o que Jesus faz no capítulo 6 de João. Lá no versículo 44 ele diz: ninguém pode vir a mim menos que o Pai atraia. Tá? Chamando, convencendo, pedindo, é o Espírito Santo, né? Aí ele vai para o versículo 40 do mesmo capítulo: todo aquele que crê em mim terá vida eterna. Então, Deus atrai, mas você tem que fazer o quê? Crer. Certo? No mesmo capítulo, sem explicar como os dois se encaixam completamente, Jesus declara essas duas verdades. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo nos diz: estude para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Dividir bem a palavra significa deixar que ela fale onde ela fala com clareza, e que ela permaneça em tensão onde ela permanece em tensão. E eu não sou arminiano porque me recuso a adotar um sistema para funcionar internamente para mim, eu ficar na minha bolha, certo? E aí eu preciso reduzir a eleição a uma presciência das escolhas humanas, esvaziar a graça de sua profundidade, tornar a perseverança uma humana responsabilidade primariamente do homem. É por isso que eu me recuso também a aceitar o calvinismo, porque ele precisa suavizar textos sobre oferta universal do Evangelho, responsabilidade genuína do homem e o desejo salvífico de Deus para todos. O meu compromisso, presta bem atenção agora, o meu compromisso e o seu compromisso não deve ser com Armínios ou com Calvino. O seu compromisso não deve ser com uma confissão histórica. O seu compromisso, o meu compromisso deve ser com o texto
bíblico, com a palavra de Deus. O que é que ela ensina? Mesmo quando ela me deixa em desconforto, mesmo quando não consigo resolver toda essa tensão, mesmo quando não tenho um sistema pronto para cada pergunta difícil. Imagina você recebe um mapa em uma cidade como Recife. Primeira vez que você está aqui, tá? Primeira vez que você está aqui. Alguém dá um mapa a você da cidade do Recife. E lá você vê umas ruas marcadas, mas algumas interseções toda doida assim. Meu irmão, aqui é a rua, aqui não é a rua. Aqui é um beco, aqui tem saída, aqui não tem saída, né? É um mapa legítimo de Recife, esse mapa, não é não? E aí um homem diz a você: olha, eu desenhei essas interseções aqui, mas pode confiar, certo? Mas você não conhece o homem. E outro homem chega para você e apresenta um outro mapa. E diz a você: olha, eu desenhei esse mapa, essas interseções aqui estão meio confusas, mas o mapa geral é confiável. Tá? Você pode confiar. Siga. Eu sei que algumas interseções aqui parecem confusas, mas o mapa é geralmente confiável. Qual é que você prefere? Você prefere aquele que tenta resolver tudo artificialmente e dizer você: ó, isso aqui é exato? Ou você prefere o cara honesto que diz: ó, esse mapa tem seus limites, eu ainda não entendi completamente como chegar nesse lugar. Eu, não sei você, eu prefiro a honestidade à certeza artificial. Eu não sou arminiano porque a Bíblia é maior do que qualquer sistema humano consegue capturar Deus. E minha tarefa não é defender um sistema, a minha tarefa é pregar a palavra. Hoje nós vimos 5 razões bíblicas pelas quais eu não sou arminiano. Primeira, porque eu creio que a salvação é segura em Cristo, garantida por Deus, não depende de eu manter. Segundo, porque eu creio que a eleição ela é cristocêntrica e corporativa. Deus elegeu um corpo em Cristo e o indivíduo entra nessa eleição pela fé, não por decreto individual. Terceira, porque eu creio que a graça de Deus vai mais fundo do que o arminianismo admite. Ela não apenas restaura, ela transforma e ela produz fé. Quarta razão, porque eu creio que a perseverança dos santos é garantida por Deus, não pelo esforço do crente. E última razão, porque eu creio que a Bíblia é maior do que qualquer sistema teológico. O meu compromisso é com o texto da palavra, não com o sistema. Agora vamos para o que eu sempre faço na conclusão até agora dessa série. Como resultado, o que é que essa mensagem deve produzir no seu coração? O que essa mensagem não deve produzir em você é a arrogância de que agora você tem o sistema certo. Desprezo por arminianos, desprezo por calvinistas, ou a sensação que você agora já entendeu tudo sobre graça e salvação. Essa mensagem não deve produzir isso em você. O que essa mensagem deve produzir em você é amor crescente pela palavra como autoridade final, humildade diante das tensões que a Bíblia não resolve para nós, e segurança descansada na fidelidade de Deus, e fome de continuar estudando a palavra de Deus. E aqui vai meu alerta para você. O perigo não é apenas virar arminiano de nome. O perigo é viver como arminiano na prática. Fazendo o quê? Tratando a sua salvação como algo que você precisa manter. Vivendo em ansiedade espiritual. Eu perdi. Certo? Deixa eu concluir isso aqui. É bem rápido. Michele foi para uma igreja, não vou mencionar o nome dela, mas essa igreja era arminiana. E ela foi para a escola dominical da igreja. E lá eles começaram a escrever no quadro os pecados que você perdia a salvação e os pecados que você não perdia a salvação. E aí foi um debate, foi um voto na sala. Fumar cigarro como crente, perde salvação? Aí metade da classe, sim, aí, então perde, né? Tomar uma birita, né? Talvez não, talvez sim, depende aonde. Vê o absurdo desse negócio. Mas é o que produz.
quando você na prática pega esse sistema e tenta aplicar. E por último, achando que Deus pode te largar se você falhar. Gente, você não vai conseguir viver mentalmente sano se você pensar que Deus está toda hora querendo pegar você. Você não vai conseguir viver sano. Se você está em Cristo pela fé, você está no corpo eleito de Deus. E quem te colocou lá é o mesmo que te guarda. Descansa nisso, benção. Descansa nisso. Minha tarefa para a semana. Eu tenho sempre tarefa para a semana. Anota aí. Ou no seu celular, ou no papel. Primeiro, leia Efésios 1, versículos de 4 a 13. Efésios 1, de 4 a 13. Lê bem devagarzinho, sublinhando cada vez que você vê a expressão nele. E cada vez que você vê a expressão em Cristo. Sublinha toda vez que você vê. Do versículo 4 ao versículo 13. Anote o que esses versículos dizem. Sobre onde a eleição acontece e como o indivíduo entra nela. Aonde essa eleição acontece e como você entra nessa eleição. Segunda tarefa. Escreva em uma frase: eu sei que sou eleito por quê? Completa. Responda com base no que diz Efésios 1 e no base no que diz 1 Coríntios 12, versículo 13. O que esses versículos ensinam, não o que suas emoções lhe dizem, de tempo em tempo. E por último, ore e peça a Deus para que produza em você paz genuína sobre a sua salvação. Não arrogância, não ansiedade, mas confiança descansada no fato de que você está em Cristo. E Cristo é o fundamento, o alicerce da sua eleição. E eu vou fechar contando uma história para vocês. A minha filha mais velha, ela teve uma grande dificuldade de crer em segurança de salvação por muitos anos. Você sabe por quê? Porque ela chegava num lugar e aí diziam a ela: a gente não quer você aqui. Aí ela chegava num outro lugar: a gente não pode ficar com você aqui. Ela chegava num outro lugar: a gente não tem condições de ter você aqui. Isso produz internamente na pessoa uma crença de que Deus também trabalha assim. E talvez você tenha dificuldade de descansar na sua salvação, porque você já sofreu tanta rejeição na sua vida, que você acha que Deus trabalha assim. E eu quero dizer uma coisa a você: o amor de Deus não é baseado no que você faz, é baseado na decisão e no caráter dele. E ele é um Deus de amor, e ele é um Deus de justiça, e ele justifica cada um que crê em Jesus Cristo, na obra de justificação de Jesus. Jesus torna você um eleito, Jesus torna você justo, e Jesus assegura você em Cristo. Você tem que lembrar disso. E foi nisso que a minha filha teve que virar a chave. Um belo dia eu cheguei para ela e disse: você sabe por que você está tendo dificuldade de crer que salvação é segura? Eu falei assim: por que, pai? Porque você passou sua vida sendo rejeitada. Mas eu quero dizer uma coisa a você: Deus jamais vai rejeitar você. Deus jamais vai rejeitar você. Porque você está em quem? Você está no aceito incondicionalmente, que é Jesus. Essa é a verdade. Não basta discordar do sistema errado. Você precisa viver a segurança que Cristo comprou. Com Bíblia aberta, coração humilde e fé descansada no que Ele fez. Deus acabou de falar com você. Eu espero que você tenha escutado Ele atentamente e que você possa tomar passos práticos para que a transformação realmente ocorra na sua vida. Continua voltando aqui, aciona o sininho para continuar crescendo em sua jornada cristã.